Covid-19. Dados do último boletim da Fundação Oswaldo Cruz apontam que a campanha de vacinação tem trazido estabilidade de mortes e internações graves por coronavírus. A situação dos leitos de UTI, que chegaram a atingir nível máximo de sobrecarga e colapso em alguns estados em março, já está se consolidando em patamares melhores. O último ato de rua para pedir o impeachment de Bolsonaro à presidência teve a presença de 800 mil pessoas, segundo os organizadores. O cientista político Cláudio Couto fala sobre o desgaste do governo. E a Parada Cultural de hoje traz um curta-metragem produzido durante a pandemia lá em Pernambuco por um grupo de mulheres pretas que foram contempladas pela Lei Aldir Blanc. Fica com a gente! Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. E mesmo com a lentidão das vacinas, já é possível notar uma certa melhora no índice de contaminações aqui no Brasil. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou no dia 30 de junho dados que apontam estabilidade no número de novos casos da Covid-19 entre os dias 20 e 26 de junho, com redução de mortalidade de 2,5% ao dia. Segundo os especialistas, esse equilíbrio é reflexo da campanha de vacinação que tem atingido uma grande parcela de pessoas idosas e grupos que apresentam maior risco de desenvolverem a condição mais grave da doença. O repórter Afonso Bezerra nos traz mais informações. Trilhos do Brasil. O cineasta e professor Erickson Marinho tomou a primeira dose da vacina no início do mês de junho. Ele faz parte do grupo de 77 milhões de pessoas que ainda estão parcialmente imunizadas, mas que sentem uma mistura de sensações, entre o alívio e a indignação. Eu perdi amigos, perdi parentes, tenho certeza que muita gente está na mesma situação. Então acho que bate uma mistura de sensações, Você fica feliz porque você está tendo essa oportunidade, então nesse sentido você se sente privilegiado, mas também você fica triste, pensando nas pessoas que poderiam ainda estar por aqui se tivessem tido essa mesma oportunidade. Então na minha vez também fiz questão de tirar selfie, de colocar nas minhas redes sociais, porque hoje em dia não deveria ser, mas acaba que ser vacinado acaba que é um posicionamento, Então eu faço questão de deixar claro nas minhas redes que eu sou sim a favor da vacina, da vida e da democratização. Uma sensação similar à da jornalista Amanda Sampaio, do Ceará. É uma dose de esperança. Esperança de que dias melhores virão, mas esperança de que esses dias vão vir a partir da pressão popular, a partir da nossa luta também para obter, exigir os nossos direitos, como a vacina gratuita para todos e todas. A vacinação, ainda em ritmo abaixo do desejado, tem sido responsável pelos bons números apresentados pela pandemia nas últimas semanas. É o que mostra o boletim epidemiológico da Fiocruz, publicado no dia 30 de junho. Ele registrou uma redução significativa de internações por casos graves. Apenas 3 estados apresentaram taxa de ocupação de UTI acima de 80%. Tocantins, Paraná e Santa Catarina, um cenário bem diferente de março e fevereiro, quando quase todos os estados estavam com uma taxa acima de 90%. A imunização tem sido eficiente nestes casos para evitar a versão grave da doença, como avalia a pesquisadora da Fiocruz, Margarete Portela. É importante levar em conta também que as vacinas que nós temos hoje disponíveis, que o conhecimento hoje nos proporciona, são vacinas que elas são muito efetivas em relação à questão da prevenção de casos graves. O que também, quer dizer, tem tudo a ver com essa redução nas hospitalizações. Mas elas não impedem totalmente, quer dizer, elas precisam, de um nível de vacinação muito maior para barrar, de fato, a transmissão da pandemia. Então, assim, o vírus continua circulando. Então, a gente tem que ter, óbvio que é preocupante, a gente tem que ver, por exemplo, aí no Nordeste, semana que vem e na outra semana, se houve alguma repercussão, por exemplo, das festas juninas, que provavelmente em alguns lugares ocorreram,
né? Mas, assim, semana a semana, com cautela, tudo assim, eu diria que a gente tem resultados animadores, sim. Por isso, algumas prefeituras, como a do Recife e de São José do Rio Preto, em São Paulo, estabeleceram punições para quem se recusar a tomar a vacina disponível no momento. Algumas pessoas estão deixando de se vacinar por preferir uma marca específica de vacina. Nestas cidades, quem se recusar volta para o final da fila. O boletim da Fiocruz também aponta que o Brasil ainda apresenta um nível alto de contágio, mesmo na versão leve da doença, com mais de 22 mil casos nas últimas 24 horas. Enquanto isso, apenas 13% da população fechou o ciclo da imunização, o que ainda favorece a ampla circulação do vírus. A presença da variante Delta no Brasil preocupa os especialistas e ainda inspira análises sobre a eficácia das vacinas sobre ela. São Paulo, Minas Gerais e Paraná são estados que, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, lideram o número de casos. E numa conversa sobre o último ato pedindo o impeachment de Bolsonaro, realizado no dia 3 de julho, sábado, Nayá Tauana entrevistou o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. O desgaste do governo federal, a diversidade de grupos que estiveram presentes nas ruas e a fraude na compra da Covaxin foram alguns dos temas tratados nessa conversa. Vamos conferir. Entrevista Central. Olá, o nosso convidado de hoje é o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Vamos conversar sobre os sucessivos atos que pedem o impeachment de Jair Bolsonaro. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui. Cláudio, após este terceiro ato de fora Bolsonaro, que aconteceu neste último sábado, é possível a gente notar algum desgaste do governo? Que sim, não só por causa dos atos, A gente pode dizer que talvez os atos sejam, inclusive, já uma consequência desse desgaste que o governo vem tendo. Daí a gente ter também nesses atos novos grupos aí que estão participando, que não são os grupos que participaram dos atos anteriores. Estou pensando, os atos anteriores eram mais restritos aos agrupamentos mais à esquerda, e a gente começa a ter setores mais ao centro, mesmo a centro-direita, participando dos atos. Eu entendo que isso tem a ver com esse engrossamento da insatisfação com o governo, com o aparecimento dos problemas relacionados especificamente à corrupção, que tem mais capacidade de mobilizar esses outros setores, e com isso fazem com que o governo, consequentemente, depois desses atos, se desgaste ainda mais. A gente tem um processo de retroalimentação. Os atos crescem porque o governo está mal, e quanto mais os atos crescem, pior o governo fica do ponto de vista da sua imagem. E você citou, sobre o escândalo da corrupção. De que forma esse suposto esquema da Covaxin pode ser mais um elemento para o impeachment de Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro não é alguém que vai deixar de sofrer impeachment por falta de crimes de responsabilidade. Até o super pedido de impeachment que foi apresentado lista ali 23 crimes que já teriam sido cometidos pelo presidente. Então, essas coisas relacionadas à corrupção apenas pioram o cenário e, claro, produzem um ambiente mais propício ao eventual encaminhamento de um pedido de impeachment. Mas não são necessários para que o impeachment ocorra. O presidente já fez um pouco de tudo ao longo dos seus 2 anos e meio de governo para justificar um processo de impedimento. Mas a gente sabe que corrupção cala fundo em certos setores sociais. Muitas vezes as pessoas não estão sequer se importando muito com os 500 mil mortos, mas quando fala que tem corrupção aí, elas se mexem, e isso, consequentemente, faz com que a situação do governo piore. Não bastasse todo o conjunto de problemas que afeta a política sanitária do governo, a postura do presidente, a maneira como ele lida com uma série de áreas, inclusive meio ambiente, por exemplo, com sinal verde para devastação, tudo esse tipo de coisa. Agora, além de tudo, tem corrupção e pior, corrupção envolvendo o sistema vacinal no Brasil, o programa de imunizações. Se a vacina demorou muito para chegar e não foi só por incompetência, mas foi também com corrupção, isso agrava a situação que já era muito séria. E sobre estes atos, há uma representatividade, uma maioria social, principalmente neste último do dia 3? Eu creio que existe cada vez mais diferentes setores sociais se manifestando contra o governo Bolsonaro, Como eu apontei anteriormente, a gente tem aí principalmente uma predominância
dos agrupamentos mais à esquerda, de partidos da esquerda de um modo geral, do mais variado espectro no campo da esquerda, cidadãos isolados, que aí não dá para identificar exatamente onde estão, se não fazendo, por exemplo, uma pesquisa com os participantes, mas começam a chegar outros setores, que também são setores que têm representatividade social, que são esses mais ao centro e mais à centro-direita. Então eu acredito que a última manifestação começou a ter essa representatividade mais ampla. E ao ter essa representatividade mais ampla, fragiliza o presidente da República ainda mais. E por que fragiliza? Porque aí vão aos atos não apenas aqueles que já se sabia eram sempre oposição ao governo, mas vão aos atos também aqueles que, inclusive, talvez tenham participado da eleição desse governo. E quando esses aí que ajudaram a eleger esse governo se mostram insatisfeitos com ele e querem a sua saída, aí realmente o movimento ganha força e mais, tende a sensibilizar setores da classe política, em particular no Congresso, os membros do chamado Centrão, que provavelmente não se sensibilizariam tanto com as manifestações mais à esquerda. Mas quando essas manifestações ganham um espectro amplo, aí esses segmentos também se sensibilizam. Por quê? Porque sabem que podem perder votos, podem perder apoio político, e aí o avançar do impeachment se torna algo mais provável. Já tem a data do próximo ato. Quais as expectativas e as tendências para essas próximas mobilizações? Eu acredito que os próximos atos, eles tendem a ser ainda mais inclusivos do que foram esses últimos, ou seja, tendem a ter novos grupos participando. Claro que para isso é preciso também que as principais lideranças que apoiaram essas manifestações sinalizem para a segurança desses outros grupos estarem ali. Aquele episódio de agressão aos militantes do PSDB no ato por parte de membros do PCO foi algo muito negativo, porque assusta esses setores. Esses setores, evidentemente, não vão querer ir aos atos se apanharem. Mas se houver uma manifestação de outros segmentos da esquerda que apoiaram esses atos no sentido de garantir que haverá acolhimento a esses outros grupos, já que se trata de uma atividade comum, aí eu acredito que esses atos podem realmente ganhar corpo, podem engrossar, e aí vão se tornar uma dor de cabeça seríssima para o governo Bolsonaro. Eu acho que essa é a tendência e essa é a expectativa. Vamos ver aí o que efetivamente acontece. Muito obrigada pela sua participação no programa Central do Brasil. Eu que agradeço, é um prazer, sempre à disposição. O assunto agora é CPI da Covid. Os senadores ouviram hoje a Regina Célia Silva Oliveira, servidora responsável por autorizar a importação de doses da Covaxin. A servidora foi nomeada para um cargo na Secretaria de Vigilância em Saúde em 2018, quando Ricardo Barros, do Partido Progressistas do Paraná, era ministro. Barros foi apontado por Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, a cometer irregularidades na aquisição da Covaxin. A comissão investiga o uso de dinheiro federal enviado para estados e cidades, além das omissões do governo federal no combate à pandemia. Um mini documentário que estimula reflexões sobre a objetificação de corpos negros, a falta de amor e a solidão que mulheres negras vivenciam cotidianamente. A Parada Cultural de hoje apresenta um curta produzido lá em Pernambuco durante a pandemia e que teve o apoio da Lei Aldir Blanc e nos mostra essa dura realidade. A Elaine França, que participou do documentário, nos fala um pouco mais sobre a produção. Confira. Parada Cultural. Olá, sou Elaine França, vim falar um pouco do curta Iadudu, Devoção e Resistência, no qual foi dirigido por Renata Mesquita, teve a direção de imagem Renan Peixe. Eu, junto com a minha filha, falamos um pouco da história da mulher preta, periférica, mãe solo, diante desse contexto pandêmico. Então a gente fala muito da fé, do que a gente acredita. Então nesse curta você pode ver a história de outras mulheres também, preta, periférica, que está na resistência. Então vai lá no YouTube, já está disponível, confere, compartilha, e a gente está aqui para resistir, para ocupar. É isso aí, recado dado. Resistir e ocupar. Quer conferir um mini documentário? É só correr lá no YouTube. Bom, o programa Central do Brasil está terminando. Eu me despeço e aproveito para pedir que continue se cuidando. Eu espero você amanhã. Até lá!
Tchau! Só correr lá no YouTube. Aproveito para pedir que continue se cuidando. Eu espero